Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Professor Gilvan na área para mais uma aula com vocês de fundamentos da administração, meus queridos. Lembrando, meus queridos, que hoje nós encerramos essa disciplina maravilhosa aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer apenas uma revisão de todos os assuntos, principalmente com questões. Então, pegue canetinha e papel. Preste atenção à revisão geral que eu vou fazer aqui e vou colocar questões. Vamos focar aqui, meu diretor. Então, meus queridos, revisão das principais temáticas. Olha só, meu querido diretor, é o que nós vamos ver hoje. É revisão das principais temáticas, os objetivos de aprendizagem. É revisar as principais temáticas discutidas para consolidar a aprendizagem. A teoria e a prática. Nesta aula vamos revisar o que é gestão de empresas, breve história das teorias da administração, funções administrativas, os tipos de planejamento estratégico, tático e operacional e questões de revisão. Bastante questão, meus queridos, que eu vou cobrar aqui. Vamos lá. Desde o início eu trabalhei com vocês o que era organização. O que são empresas, meus queridos alunos? O que são empresas, o que são organização? Então, lembrando, gente, só fazendo uma pequena revisão, a administração, ela é vista como arte, ela é vista como ciência, ela é vista como tecnologia. Vimos também, gente, na nossa disciplina de Fundamentos da Administração, o conceito de eficiência e eficácia, meus queridos. Eficiência quer dizer qualidade, eficácia quer dizer resultado, meus queridos. Falamos que todas as organizações, certo? Que nem toda empresa é uma organização ou toda organização é empresa. O que nós estamos falando de fato, meus queridos alunos? O que é de fato que nós estamos trabalhando aqui com vocês, meus amados alunos? De fato, o que nós estamos trabalhando aqui com vocês? Então, empresas, organização em geral, indústrias, bancos, financeiras, hospitais, comércios, níveis organizacionais temos institucional, que também é conhecido como estratégico, a gente viu isso, intermediário, conhecido como tático, operacional, conhecido como operacional. Lembrando, gente, que quando eu junto essas duas palavras, eficiência e eficácia, eu faço junto a palavra efetividade. Ah, professorzão, efetividade ou excelência? Excelência, professor. Excelência, professor Gilvan. Então, nós trabalhamos com efetividade e excelência, que nós temos que trabalhar a eficiência e a eficácia desta maneira. Então, as empresas, a administração em si, tem que lembrar o seguinte, que nem toda organização é empresa. Agora, toda empresa é uma organização. Segundo o Hidalberto Chavenato, eu trabalhei com vocês estes fatores. Segundo Hidalberto Chavenato, ele fala essas questões. Então, as empresas em geral, as indústrias, os bancos, financeiros, hospitais, essas são organizações, ou seja, são empresas que buscam ter um objetivo organizacional, buscam ter uma empresa, buscam ter um objetivo organizacional. E dentro das organizações, onde existem níveis organizacionais, tem processo. Um processo administrativo, que é um planejamento, uma organização, uma direção e um controle, certo? Essas são as 4 funções básicas da administração. E dentro dessas funções básicas, o administrador, o gestor, ele tem que ter técnicas, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber lidar com humanos, lidar com habilidades técnicas, lidar com coisas, e tem que ter habilidades humanas, lidar com pessoas, e conceitual, certo? Cada habilidadezinha dessa daí, gente,
A gente viu nas aulas anteriores. Tá, meus queridos? Então, meus queridos de Dom Expedito Lopes, Esperantina, Paulistana, Pix, Gefredo Pacheco, todos vocês de todas as localidades que estão aqui nos ouvindo neste momento, estou falando para vocês, meus queridos alunos, que essa aqui é a revisão de todos os assuntos que nós vimos no decorrer dessa disciplina. Então, professor, a gente viu o que era administração, a gente viu o que era eficiência e eficácia, a gente viu a definição de o que é organização, a gente falou de níveis organizacionais, a gente falou dos processos administrativos, a gente destrinchou todo o processo administrativo. A gente falou de planejamento. Dentro do planejamento tem as análises internas e externas, certo? A gente falou dentro do planejamento de análise fofa, que é a análise de pontos fortes e pontos fracos. A gente falou de habilidades do gestor. A gente falou das competências, certo? Do famoso char. Certo? Para desenvolver competência, a gente precisa de char, a gente precisa do conhecimento, do saber, a gente precisa da habilidade de saber fazer, a gente precisa de atitude de saber fazer e acontecer. Certo? Então, o que é conhecimento? É saber. O que é conhecimento? O que é habilidade? É saber fazer. Saber fazer. E atitude é saber fazer e acontecer. Então, aí um julgamento, analisar e decidir. Então, os papéis principais de futuros técnicos em administração, meus queridos alunos, envolve os papéis interpessoais, papéis informacionais, papéis decisórios, representação, liderança, ligação, monitoração, disseminação, porta-voz, empreendimento, resolução de conflitos, alocação de recursos, negociação, certo? O papel do gestor é desenvolver essas competências, certo? A gente também viu, gente, que a diferença entre gestor é diferente de líder. A gente viu líder, certo? No qual o líder motiva. Ele faz a motivação. A gente também trabalhou isso, tá, gente? A questão do líder e a questão da motivação. E a gente trabalhou que algumas empresas têm a mania de colocar o papel do líder como gestor. Mas nem sempre um gestor é um bom líder. E nem sempre um bom líder é um bom gestor. Certo? Nem sempre. Isso é muito relativo. Também a gente falou da teoria da relatividade, que tudo depende. Tudo é contingencial, meus queridos. Tudo é contingencial. Então, as competências elas têm a ver com isso. Também nós falamos das teorias da administração. Vou pegar aqui para vocês um breve história das teorias da administração. Qual foi as principais teorias, professor, que foram trabalhadas? A gente trabalhou a era industrial clássica, a era industrial neoclássica, a era da informação, os desafios da era da informação. A gente trabalhou também esses assuntos. Eu quero que vocês entendam que esses assuntos, eles são importantes demais. Então, meus queridos alunos, nós temos estes fatores. Nós temos estes fatores de suma e hiper mega importância. Então, a teoria administrativa na era industrial clássica, ela se dividiu em administração científica, clássica e teoria das ações humanas. A era clássica. Que nós vimos o que, gente? Dentro da teoria administrativas da era industrial clássica. A gente viu falando sobre ênfase nas tarefas, que a gente falou de Taylor, né? A gente falou de Frederick Taylor, a gente falou de Henry Ford dentro da administração científica, onde o papel principal destas teorias é ter o aumento da produtividade. A gente falou que o foco de cada teórico, desde daí, por exemplo, a administração científica,
certo? E quando Henry Ford e Frederick Ruiz Taylor, ele trabalhou em cima de quê? Da produtividade, da produção em massa, certo? Ele trabalhou, gente, as principais características, a divisão de trabalho, a especialização, trabalhou todos esses contextos que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Estrutura, certo? ênfase na estrutura, professor. Teoria clássica, professor João. Teoria clássica. O que teoria clássica trabalha? Qual o foco da teoria clássica, professor Gilvan? Me diz, qual o foco da teoria clássica? A teoria clássica, meus amados alunos, a teoria clássica, ela envolve a teoria, certo? A ênfase na estrutura, certo? ênfase na estrutura. E também nós temos a teoria das ações humanas, que envolve, que nós falamos aí, teoria das ações humanas, que foi um dos autores que desenvolveu a teoria das ações humanas, foi nosso saudoso, certo? Agora me fugiu a palavra, do ênfase na estrutura, é a teoria clássica, ênfase na estrutura, certo? Vou repetir aqui para me recapitular a minha mente. Vamos lá, ó. Primeiro, ênfase na estrutura, certo? Ou seja, aqui nas tarefas, é tipo assim, gente. Eu tenho uma empresa que é dividida em 3 partes. Aí nós temos aqui, gente, ó. Nós temos aqui o nível operacional. ênfase nas tarefas é porque eu me importo mais com o nível operacional, paulistana. Meu foco aqui é o nível operacional. Meu foco aqui dentro da administração científica é o nível operacional. Já na teoria clássica, o foco principal era no nível estratégico, institucional, certo? Onde foi desenvolvido 14 princípios de Fayol, porque Henry Fayol que desenvolveu a teoria clássica. Aí, Elton Mayo, aí, viu como o professor lembrou? Elton Mayo desenvolveu a teoria das ações humanas. Elton Mayo desenvolveu a teoria das ações humanas. Dentro dessas teorias, ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura, dentro dessas teorias eles tinham uma imagem que a empresa era um sistema fechado. A empresa, ela tinha um sistema totalmente fechado. As empresas, tá? Então, gente, como assim, professor? O olhar era fechado, gente. Ele não se importava com o trabalhador. A importância do trabalhador, ela só veio acontecer na teoria das relações humanas, quando tem o foco nas pessoas. Certo? Mas antes dessa teoria das relações humanas, nós temos também outra teoria, certo? Outra teoria que nós temos que mostrar para que a gente não pode deixar, certo? De frisar, certo? De frisar estes pontos, tá? Que são de suma, hiper, mega importância, certo? Então, meus queridos, deu para entender o que nós temos que colocar aqui para vocês, certo? Então, meus queridos alunos, vejam estes, porém, foco, e de suma, hiper, mega importância esse foco, certo? Muito importante. Trazer este foco aqui, que eu estou colocando aqui para vocês não errarem numa prova de questão, certo? Não pode errar, meus queridos. Você cai em concurso, ó, vai ter o concurso agora domingo para técnico administrativo. Vai ter um concurso para técnico administrativo do Instituto Federal do Piauí. Vai cair esse assunto. Certeza, meu colega, meu amigo. Se você for fazer esse concurso do Instituto Federal agora, domingo, vai cair.
Não vai cair, professor, vai despencar. Vai despencar esse assunto. Vocês nem imaginam o quanto. Qual teoria, professor? Então nós temos a teoria da administração científica, que foi descrito por Frederick Taylor. Nós temos a teoria do Henri Fayol, da teoria clássica. Nós temos a teoria burocrática de Max Weber. Nós temos a teoria das relações humanas, que foi desenvolvido pelo Elton Mayo, certo? Olha, tanto de fatores aí que eu estou colocando para vocês não esquecerem, meus caros alunos. Não esquecerem de nenhuma maneira, certo? Deu para entender? Para vocês não esquecerem de que forma nós possamos trabalhar esses assuntos, tá, meus queridos alunos? Esses assuntos, eles são de hiper, mega importância para a gente colocar em dias, esses fatores, certo? Colocar em dias essas estruturas. Então, professor, vamos lá. A era industrial, neoclássica. Vamos lá. As teorias administrativas na era clássica. Estrutura. Nós temos a teoria estruturalista, teoria neoclássica. Nós temos a teoria comportamental. Nós temos a teoria da tecnologia envolvendo a estruturalista. Nós temos a teoria do sistema. Nós temos a teoria contingencial, certo? Depois veio a teoria na ênfase da competitividade, que é a teoria das administração, teoria da firma, teoria da matemática. A gente teve muitas teorias, só que eu não trabalhei para você todas as teorias da administração. São muitas, certo? Então, as teorias administrativas, elas se desenvolvem em vários assuntos, certo? Desafio da área da informação, pessoal, ela vem na prospecção da ação. Hoje, o foco é a questão do cliente, é saber o que realmente o cliente, o que o cliente, ele está propício, certo? Como é que eu consigo, de forma positiva, fazer com que o meu cliente, ele se torne, fazer com que o meu cliente se torne 100%, certo? Fiel e também que ele consiga sempre comprar na minha mão. Então, algumas coisas nós temos que focar, meus queridos alunos. Fazer o foco, a orientação para valores, focalizar no negócio. A gente tem que mudar a forma, certo? Da era tradicional e mais para a era digital, certo? Existe o livro Marketing 5.0 de Philip Kotler, onde ele explica neste livro que as empresas, elas têm que ter um olhar mais digital no mundo de hoje. Ela não pode viver 100% no tradicionalismo, que ela perde venda, ela perde dinheiro. Então as empresas, elas têm que buscar fazer a diferença, meus queridos alunos. Fazer a diferença. Conseguiram compreender, entender como é que vou fazer esta diferença? Certo? É muito, hiper, mega importante nesse contexto. Então, a gestão é um contexto globalizado, dinâmico, competitivo, certo? Então, dinamismo e mudança, ela vem, gente, da megas tendências. As empresas hoje, quando eu falo para vocês que a empresa ela tem que sair do tradicional para o digital, ela tem que sair de sociedade industrial para a sociedade da informação. Uma empresa, ela não pode trabalhar com a tecnologia simples, mas ela tem que procurar uma tecnologia sofisticada. E o que seria, meus queridos, essa sofisticação? É procurar inovar. Uma empresa que é capaz de inovar, ela é capaz de ter maior lucratividade. Uma empresa que se inova, ela é capaz de fazer
além dessa capacidade de inovação, ela é capaz de ter a maior lucratividade, maior produtividade. Sair desse pensamento de uma economia nacional mais para uma economia mais mundial, curto prazo para longo prazo. A democracia ela tem que ser uma democracia representativa do que uma democracia participativa. Ela tem que ter mais uma hierarquia do que uma comunicação lateral, certo? Não, meus queridos, ela tem que buscar sair dessa hierarquização e ter uma comunicação mais lateral. A opção dual a gestão em um contexto globalizado e dinâmico, ela tem que procurar ser descentralizada. Ela tem que buscar uma autoajuda, não ajuda institucional. Então, a globalização e a competitividade é uma característica da globalização, certo? Onde vão focar na ênfase, vão ter ênfase no conhecimento, na automação. Vamos ter o estágio da globalização, que é um estágio doméstico, internacional, multinacional, meio de internacionalizar de maneira de franquia, exportação, características organizacionais internacionais, elas têm que buscar ser policêntricas, geocêntricas, etnocêntricas. Então, isso é importante. Depois dessa revisão do que nós já vimos, a gente acabou vendo todos esses assuntos, gente. Deu para entender? Deu para entender, gente? Ou não? Beleza, beleza. Então vamos lá. Estratégico é um conjunto de fatores, conhecimento como 7S, certo? Então as empresas, hoje, todas as empresas, ela tem que buscar ter uma boa estrutura. Toda empresa, ela tem que buscar ter trabalhar com pessoas, saber cultivar pessoas, manter pessoas, valorizar pessoas. Toda empresa ela tem que ter uma cultura organizacional forte. Mas para que ela tenha uma cultura organizacional forte, se faz necessário ter, certo? Se faz necessário investir no capital mais importante. Investir em pessoas. Eu vou investir em pessoas. Depois que eu invisto em pessoas, eu invisto em estrutura, certo? Tem que ter uma boa estrutura organizacional. Tem que saber integrar o sistema, principalmente a questão da comunicação. Dentro das organizações, a questão da comunicação. O estilo mais ousado, o estilo onde tem que saber trabalhar um estilo mais digital, certo? Digital, tem que trabalhar o estilo mais digital. Para desenvolver também outra coisa que é mais importante é os skills, as habilidades, certo? Então as habilidades, as principais competências, essas habilidades que as pessoas têm que desenvolver, que é uma habilidade mais proativa, certo? Uma habilidade. Tem que saber resolver problemas, resoluções de problemas, ó. As pessoas, as empresas têm isso, a solução de problemas, ó. Ok? Que soluções são essas, professor? Resolução de problemas. Ok, meus queridos alunos? Então, tem que buscar isso. Proatividade, resolução de problemas, tá? Isso é de suma, hiper, mega importância. Objetivos empresariais. Então, objetivos empresariais. Isso é de suma, hiper, mega importância. Lembrando que esses objetivos empresariais têm que andar de mão dada com os objetivos individuais, certo? As empresas elas têm que ter um objetivo empresarial, uma meta, um prazo, tem que ter tudo isso em mente. Professor, também a gente viu dentro das nossas aulas, a gente viu assuntos de suma importância, que é o chamado funções
administrativas. Funções administrativas. Que funções são essas, professor Gilvan? Funções administrativas, meu diretor. Que funções são essas? São a planejamento, organização, direção e controle, certo? E controle. Como assim, professor? Planejamento, nós temos aqui a questão do planejamento, professor Gilvan. Temos a questão do planejamento. Então, o que seria essas questões desse planejamento, professor Gilvan? Então, nós temos que trabalhar, meus queridos alunos, esses planejamento, que é a primeira ideia, certo? A função administrativa é a primeira ideia, que é o planejamento. Depois, a organização. Depois, direção e depois de controle. São 4 funções. 4 função ou funções, certo? 4 funções administrativas. Então, nós temos planejamento, ideias, que é fixar os objetivos, predeterminar um curso de ação futura para poder alcançá-los. Nós temos organização, coisas, arranjar e relacionar o trabalho para alcance dos objetivos fixados. Direção, pessoas, designar pessoas e provocar ação intencional em direção dos objetivos. Controle, resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o planejado, professor Gilvan. De acordo com o planejado. Conseguiram compreender, entender como é este planejado, meus amados alunos. De suma, hiper, mega importância. Saber trabalhar com pessoas, saber trabalhar com fator. Então, vocês como técnicos, meus queridos alunos, vocês como técnicos administrativos, futuros técnicos, vocês irão trabalhar em vários lugares. Ou seja, professor, um curso técnico, por exemplo, eu tenho um curso técnico, certo? Eu sou formado, certo? Eu tenho um curso lá pelo Instituto Federal, fiz o meu primeiro curso, foi um curso técnico, meu primeiro. Então, nós tivemos, meus queridos alunos, a gente observa a importância do curso técnico, certo? Então, por isso que eu peço para vocês, o principal papel de vocês como técnicos administrativos, o principal papel de vocês será o que, professor Gilvan? É você saber fazer um bom planejamento antes de agir. É saber alocar recursos, relacionar o trabalho com o alcance dos objetivos. Depois, é você saber designar pessoas, provocação intencional em direção dos objetivos, fazer o controle de resultados, assegurar o progresso em relação aos objetivos de acordo com o que foi planejado, meu querido aluno. Conseguiram compreender o que eu estou querendo aqui passar para vocês, certo? Então, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é que vocês entendam de uma vez por todas que os 4 pilares que vão orientar vocês como futuros profissionais técnicos em administração será vocês utilizar essas funções administrativas. Não tem como fazer nada sem planejamento. Se você fizer qualquer coisa sem planejamento, pode acontecer que dê problema. Preciso planejar. Preciso, além de planejar, eu preciso focar nas pessoas. Trabalhar com foco em gente, para poder motivar essas pessoas, certo? Da melhor maneira possível. Planeje, se organize, foque, certo? Porque assim as empresas elas vão acreditar, elas vão colocar isso dentro destas. As empresas vão observar que vocês são uns bons técnicos em administração, ok? Essa é a primeira parte que vocês vão fazer no dia a dia.
administração que se preza tem que buscar esses fatores, tá? Tem que buscar fatores dos alunos, apurar o progresso, fazer com que a organização nós consiga, né, atingir os processos, certo? Pronto. Na hora, meu querido. Então, conseguiram compreender, meus queridos alunos? Então, são fatores importantes. Importantes. Então, meus queridos alunos, vamos falar agora de processo de planejamento. É uma das primeiras funções. O pessoal de Dom Expedito Lopes estão conseguindo me compreender, Esperantina, certo? Paulistana, Pix, Gefredo Pacheco, todos estão conseguindo me compreender aí direitinho. Paulistana, certo? Então, quero que vocês, espero que vocês estão lembrando que esta aula aqui de hoje é uma revisão de tudo que nós já vimos. Estamos encerrando hoje, meus queridos. Então, caso vocês tenham dúvida, me falem. Professor, eu estou com dúvida, não estou conseguindo entender. Certo? Que vocês precisam compreender este assunto de forma sucinta. Vamos lá, professor. A primeira função administrativa é o planejamento. Então, o planejamento, gente, ele dá rumo à empresa. Ele avalia os planos. Ele faz previsão de futuro. Ele aloca recursos. Lembrando que existe uma hierarquia dentro do planejamento. Certo? Porque existe um planejamento estratégico, tático e operacional. Que é de maneira hierarquizada. Porque qualquer empresa, seja pública ou privada ou de terceiro setor, ela tem que trabalhar para atingir um determinado objetivo ou resultado, certo? Então, as empresas elas têm que trabalhar com níveis de decisões, certo? Com nível de decisões, que esses níveis de decisões elas têm que buscar uma maior lucratividade, menor custo possível, tem que ter uma decisão otimizante, satisfaciente. E as decisões elas podem ser classificadas como programada e não programada. Elas podem ter umas condições externas, que é incerteza, risco. Então, o planejamento ele pode se dar com um planejamento estratégico, tático, operacional. O estratégico ele vem a longo prazo, ele é algo genérico, sintético, macro. Já o tático é médio, menos genérico e sintético. Cada unidade da organização ele fala de departamentos. Quando falou de departamentos, quando é focado em departamentos, é um planejamento tático. Já o planejamento operacional é curto, detalhado, é analítico, cada tarefa ou operação, certo? Então, gente, os tipos de planejamento, eles envolvem 3 níveis. O estratégico, eu vou criar objetivos amplos. Então, vou traçar objetivos, planos, metas. E lembrando que esse aqui é a longo prazo. A longo prazo. Certo? E esse aqui é curto, né? Não, gente, isso aqui é médio. Médio prazo. Médio prazo. E esse aqui é curto prazo. Isso aqui é curto prazo. Então, nós temos aí esses pontos, tá, gente? Esses pontos que são importantes para dentro desse contexto. Conseguiu compreender, entender curto e médio prazo.
Ó, curto prazo, certo? Curto prazo. Então tá aí. Então eu tenho planos, metas, médio prazo e curto prazo, certo? Então possui objetivos e setoriais, operação com objetivo específico que gera ações, tá? Eu tenho um longo prazo. Então existem esses fatores, tipo de planejamento, tá? Esse tipo de planejamento. Então vamos ver detalhado, professor Gilvan. De maneira detalhada, nós temos um nível institucional, que ele tem um planejamento estratégico, que eu vou mapear o ambiente, fazer a avaliação das forças e fraquezas da empresa, tomando decisões nos quais a gente faz análise fofa, que isso aqui já foi explicado para vocês, ó. Análise fofa, de uma maneira bem simplória. FOFA, que é a mesma coisa, análise SWOT, em inglês, tá? Mas nós vamos trabalhar, então, aqui é pontos positivos e aqui é negativo, aqui é ponto positivo e aqui é negativo, certo? Lembrando que eu faço a divisão, ó, desses fatores. E esses fatores que está sendo colocado aí para vocês, esse aqui é interno, é só lembrar disso, ó. Um é interno e o outro é externo, tá? Vejam bem, são os fatores internos e externos, certo? Então, o que que acontece, meus queridos alunos? Cada fator desses aí são análise. Esse aqui, o O, oportunidade. Oportunidade. Esse negativo é ameaça. Ameaça. Existem ameaças fora. Esse aqui é força. Força. E esse aqui é fraqueza. 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 Então veja aí, oportunidades, força, fraqueza e ameaça. Vocês estão conseguindo observar? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então existem fatores, mapeamento ambiental, que é você ver as forças e as fraquezas dentro da empresa. Ou seja, os pontos positivos que você tem que olhar e os pontos negativos que você tem que olhar, fazer esse mapeamento para tomar decisões, certo? Quando você vai tomar decisão dentro de uma empresa, primeira coisa que quando você vai tomar decisões é fazer um bom planejamento. Por isso que tem que ter uma missão da empresa, tem que ter a visão da empresa, tem que construir a visão, missão, que isso foi explicado. Tem que ter os valores, certo? Tem que ter os valores, certo? Além de fazer essas análises de mapeamento ambiental, qual a minha missão? Onde eu quero chegar, certo? A tua missão, por que tu foi criado? A visão, onde você quer chegar? Quais são os seus valores éticos, sustentabilidade, certo? Só que as empresas, quando elas são criadas, elas têm um momento de incertezas. Quando a tomada de decisão é feita lá em cima, gente, planejamento estratégico é assim, ó. O institucional, a tomada de decisão ela é focada aqui, ó. No topinho da pirâmide. É aqui. E eles não têm muito acesso à realidade do que acontece. Eles não têm muito acesso. Ah, pessoal, o topo da pirâmide não tem. Por isso que eles, quando eles fazem as análises, eles fazem análise, certo? Pautado em cima da visão, da missão, dos valores. E quando eles fazem essa análise ambiental, eles utilizam principalmente os fatores externos. Lembrando, gente, que os fatores internos são fatores incontroláveis. Incontroláveis, a gente não tem como controlar. Os fatores externos, a gente não tem como controlar. Já os fatores internos, a gente tem como controlar. A gente tem como controlar. Os fatores internos são variáveis controláveis. E os fatores externos são variáveis incontroláveis. Então, dentro do planejamento estratégico, eu tenho que traçar os objetivos. Os objetivos e metas e planos a longo prazo, certo? Então, o nível institucional, ou conhecido como estratégico, ele é a longo prazo, ele tem de alguma forma
de alguma forma, é repassado para nós esses pontos. Nós, passar desses pontos, que nós temos que saber utilizar esses fatores, certo? Traçar um bom objetivo, a visão, missão, certo? Valores são pautados, esses pontos são importantes, tá? Conseguiram entender, compreender, certo? O que é análise fofa, que são fatores internos, externos, meus amores, meus queridos alunos. Ou não? Conseguiram entender? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos para outro ponto. Outro ponto. Nível intermediário. Certo? Nível intermediário, professor. O que seria o nível intermediário? Ele já não trabalha com tanta incerteza e imprevisibilidade. Ele não faz probabilidades. Aqui, meus queridos, nível intermediário, planejamento tático. Traduz e faz a interpretação de decisões estratégicas em planos mais detalhados no nível departamental. Interpretações. Aqui eu sempre falo, nível tático, ele faz o desdobramento dos planos, do que foi planejado lá em cima. Por exemplo, ele faz o desdobramento de maneira departamental. E quando ele faz esse desdobramento de maneira departamental, ele diz, olha, empresa, todos nós, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês através de um organograma. Organograma. O que é isso, professor? É uma estrutura esquelética, estrutura organizacional de uma empresa. Então, vou tentar desenhar aqui de uma maneira bem sucinta, para vocês entenderem. Ó. Certo? Vou tentar aqui, ó. Vou tentar escrever aqui de uma maneira bem sucinta, para vocês conseguirem compreender. Aí depois nós vamos vir aqui, mais outro aqui da empresa. Aí vamos vir aqui, outro, professor Gilvan. Vamos lá no desenho. Eu errei aqui no desenho, vamos melhorar esse desenho, professor. Preciso para um caderninho de desenho, para dar uma melhorada. Aí fazemos outra estrutura. Pronto. Tô fazendo a estrutura organizacional aqui, para a gente conseguir compreender esses pontos, tá? Pronto. Tá aí. Vamos lá. Cada nível desse aqui, esse nível aqui, o número 1, 2, 3, certo? Aqui é o CO da empresa, certo? Então, vamos imaginar que o nível número 1, é o gerente. Gerente de vendas. O número 2 é o gerente de produção. Professor. E o número 3, é o gerente de tem um gerente de vendas, gerente de produção, gerente de logística. Pronto. Nós temos 3 gerentes. Presta atenção. Cada gerente desse, que eu estou mostrando aí para vocês, ele vai receber uma ordem do dono da empresa. O dono da empresa vai dizer assim, olha, você tem que aumentar as vendas. As vendas estão baixas. A meta da nossa empresa é aumentar 10% ao ano. Aí o que é que o gerente de produção, de venda de logística vai se juntarem aqui os 3. Vai pensar de que forma a gente pode fazer o desdobramento
para a gente poder atingir os objetivos. Lembrando que eles são interligados. Não estou dizendo que o número 1 trabalha de maneira isolada, o número 2 e nem o número 3 trabalha de maneira isolada, o número 2 e assim sucessivamente. Eu não estou dizendo isso. Eles não trabalham de maneira isolada. Eles trabalham de maneira integrada. Porque a ordem ela passa aqui, ó, em comunicação. Ela passa a comunicação, ela vem a ordem, que é o chamado unidade de comando de responsabilidade. Ela vem. Então tem a unidade de comando e a unidade de responsabilidade. Tá vendo aí, pessoal? Aí eles pegam, fazem o desdobramento desse planejamento. Quando eles desdobram, eles pegam e dizem assim, gente, nível operacional, vamos agir em nível operacional. Vamos entrar em ação. O gerente de vendas coloca para os vendedores fazerem a parte. O gerente de produção diz, olha gente, vamos aumentar a produção porque vai aumentar as vendas. O gerente de logística vai aumentar a distribuição, a forma de chegar mais rápido a esse cliente. Então eles estão trabalhando de maneira interdependentes. Isso é um planejamento tático, ele faz a tradução, a interpretação das decisões estratégicas, um plano mais detalhado. Em qual nível? Nível departamental. Nível mais departamental. Deu para entender? Ou não? Nível mais departamental. Tranquilo? É isso que eu quero que vocês entendam. De que forma é esse nível departamental. Tranquilo? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Qual é a importância que estou colocando aqui para vocês? Tranquilo? Conseguiram entender ou não? Ou não, meus queridos? Entendidos? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos, e aí? Há alguma dúvida, gente? Quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Alguém? Paulistana? Quero ouvir de vocês, meus amados alunos. Nada? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem. Ninguém, né? Ou seja, gente, eu estou tentando explicar da maneira para vocês entenderem que o planejamento tático, ele lida mais com essa questão de departamentos. Gerente de logística, gerente de vendas, gerente de produção. Porém, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que eles não utilizam de maneira, de maneira independente. Eles são interdependentes. Interdependentes. Certo? Nunca se esqueçam disso. São interdependentes. Ok? Há alguma dúvida, meus amados? Há alguma dúvida? Não? Agora nós vamos para o que tem uma certeza e regularidade. O planejamento tático, ele trabalha mais com a articulação interna. Já o nível operacional, ele faz a execução das operações. Ele pega os desdobramentos dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. Como assim, professor? Cada
vendedores. Precisamos aumentar as vendas em 10%. Nosso faturamento fechou no vermelho. Então a meta de vocês é 20%. Aí, ou seja, o que foi planejado no planejamento tático passa para os departamentos executarem. Os vendedores, no nível operacional, vão executar. E vão fazer algo estratégico para aumentar as vendas. Mas lembrando que um depende do outro. Esses são os tipos de planejamento. Então, o planejamento estratégico, gente, é um conjunto de tomada deliberada e sistematizada de decisões, envolve ações que afetam toda a organização. É um planejamento que envolve prazos mais longos de tempo, é mais abrangente, é discutido, formularizado nos níveis hierárquicos mais elevados da organização. No nível institucional, inclui o conselho de administração. Ele paira para cima dele como uma entidade organizacional que determina as principais decisões, ações de alta direção. É um processo contínuo de tomada de decisões e estratégicas. Não apenas um plano feito e refeito em cada ano que passa. Não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim considera as implicações futuras e as consequências das decisões que devem ser tomadas no presente. Então é um processo contínuo de tomada de decisões estratégicas. Vocês estão vendo? E não apenas um plano feito e refeito. Não se preocupe em antecipar decisões. Então é um planejamento que envolve prazo de longo prazo. Nunca se esqueça disso. Longo prazo. Então a convergência, certo? Quando eu falo para vocês que existe uma convergência da estratégia de organização com o planejamento estratégico. Ou seja, o que a empresa... vamos imaginar no seu corpo. Seu corpo, né, da sua empresa. Você é sua empresa. Você tem que administrar sua estrutura óssea. Precisa fazer exercício, precisa se cuidar, né? Precisa cuidar do seu corpo, um exemplo. Mas se você não estiver bem da cabeça, a sua estrutura organizacional do seu corpo, a sua estrutura corporal não vai aguentar. Igual a mesma coisa da estrutura organizacional. Entendeu? Então tem que existir uma estratégia empresarial, aumentar o lucro, tem que ter um planejamento estratégico de longo prazo, onde eu tenho que fazer uma boa gestão de talentos e capital intelectual. Eu tenho que saber selecionar pessoas, certo? Eu tenho que ter o coração da empresa, gente, ó, gestão financeira. Eu tenho que saber gerir o que entra, o que sai. Aí eu até faço uma pergunta. Depois que eu faço o gerenciamento, tenho que fazer um bom marketing digital, um bom marketing tradicional. Não sei qual marketing que se vai trabalhar na empresa. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? Qual o produto ou serviço que mais vende no mundo? Meu diretor disse que é arroz. Ele gosta de comer muito arroz. Arroz com piqui, ele disse. Entendeu? Aí já tem gente que me diz que é... O pessoal de Esperantina falou que gosta de galinha caipira. Coisa que mais vende no mundo. Já o pessoal de Paulistana diz que é buchada. Buchada de bode. De Picos, já diz que é cajuína. Sigefredo Pacheco diz que é cerveja. Que mais vende no mundo. Meus queridos, para responder essa pergunta, eu garanto para vocês o produto ou serviço que mais vende no mundo é o que é mais visto. O que é visto não é lembrado. O que não é visto não é lembrado. O que não é visto não é lembrado. E o que é lembrado é quisto, é comprado. Entenda isso de uma vez. Tem que existir um planejamento. Tem que existir uma gestão de marketing. Certo? Tem que existir essa gestão. Conseguiram me compreender, entender esses processos, meus queridos alunos? Ou não? Conseguiram compreender? Então, é de suma, hiper, mega importância nessas questões de produção, operações, serviço, logística, para poder atingir os resultados. Eu tenho que saber atingir os resultados.
desta empresa. Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, existem 5 passos para o planejamento estratégico, pessoal. Princípios norteadores, a imagem do futuro. Eu tenho que ter a visão, a missão, o objetivo, na maior nível de abstração do contexto. Eu tenho que ter o objetivo, formulação, alinhamento, execução. Primeiro passo, definição de atributos estratégicos. Segundo passo, formulação. Terceiro passo, descrição. Quarto passo, alinhamento. Quinto passo, execução. Certo? Então, meus queridos, isso que as empresas têm que ter essa convergência empresarial. Tem que buscar fazer um bom planejamento estratégico para poder atingir seus objetivos. Lembre-se, gente, que todo departamento, todo setor da empresa, ele precisa trabalhar de maneira interdependente. O que quer dizer interdependência? Significa que um setor depende do outro. Um colaborador precisa ajudar o outro colaborador, certo? Para poder que a empresa crescer. Porque eu estou trabalhando não para uma pessoa, estou trabalhando para a empresa, certo? Nunca se esqueçam disso. Estou trabalhando para a empresa. Conseguiram entender essa revisão geral que eu fiz para vocês sobre fundamentos da administração? Espero que vocês tenham entendido. Te peço, não saia daí, que a gente volta já com muito mais e também com questões. Até já!